Olá, pessoal! Nono episódio do nosso podcast da Ethos. E hoje, esse episódio tá muito especial. É um assunto que a gente ainda não falou aqui, mas eu tenho certeza absoluta que é um assunto que todo mundo se interessa e precisa muito. Eu tenho aprendido muito sobre isso. Quero agradecer pela presença aqui. Lucas, muito obrigada. Vou deixar ele se apresentar, mas o Lucas, além de ter trabalhado comigo, ele é um grande amigo, uma pessoa muito querida e agora também é um parceiro de negócio, né, Lucas? Isso aí. A gente tem uma jornada muito maneira juntos, né? A gente trabalhou anos juntos. Então, me apresentando um pouquinho, eu sou o Lucas, trabalho com finanças corporativas tem mais de 10 anos. Passei por várias empresas diferentes, desde mercado tradicional até startups. Você começou com 10 anos, né, Lucas, de idade? Não, tô ficando velho já. Passei por vários mercados, vários nichos diferentes. Sou especialista em finanças para empresas que crescem rápido, né? Se propõem a crescer rápido. E tive a oportunidade de trabalhar com a Nath quase 3 anos no G4 Educação também. E hoje estou como CFO da ExitLag, que é uma empresa internacional aí, está em quase todos os países do mundo. Então, assumi esse desafio agora para também estruturar o back-office lá. E além disso, ainda apoia várias empresas com mentorias, né? A gente tem alguns projetos juntos. Lucas, eu faço questão de apresentar o Lucas para todos os meus clientes, porque eu tenho certeza absoluta que ele faz diferença por onde ele passa, né? E a gente tem feito uma jornada muito legal junto, né, Lucas? Sim, a área de pessoas e de finanças acabam se complementando, então a gente consegue fazer esse trabalho ali tendo uma entrega maior, mais diversificada em alguns clientes da Nath, na verdade, que eu chego para apoiar ali com essa área de finanças corporativas. E é um produto que tem dado super certo, a gente está com feedback muito bom aí no mercado. Então, devagarinho, a gente está construindo isso juntos para poder conseguir revolucionar mesmo essas empresas que precisam de mais organização para dar passos maiores no futuro, né? Esse é um assunto muito legal, porque assim, finanças, né? Sou psicóloga e tudo que é conta é um problema para quem é psicólogo, né? Tudo que é raciocínio lógico é um problema. Mas esse tem sido um grande desafio na minha vida. Nunca foi um assunto que me interessou na minha trajetória de RH. Mas hoje, como empresária, eu tenho aprendido muito sobre isso. E aí, pra gente já começar o nosso papo aqui aquecendo, queria te fazer uma pergunta. Manda aí. A maioria dos nossos clientes, as pessoas que estão assistindo a gente, são pequenas e médias empresas. E eu lembro que um dos meus clientes que você conversou, ele falou assim: Nath, eu descobri que eu não tenho financeiro, eu tenho uma tesouraria. Aí eu falei: ah, é? Eu também não sabia. Essas pequenas e médias empresas, como é que ela tem que estruturar a área de finanças? E também, o que é essencial, assim, Lucas? O que você acha que é essencial para começar uma empresa ou para quem já tem a empresa, ter isso mais organizado? Boa. Essa é uma excelente pergunta. Então, você resumiu muito bem. O empreendedor, o empresário brasileiro, ele costuma achar que financeiro nada mais é do que um contas a pagar e contas a receber, que é a tesouraria que você falou. Então, que funciona para pagar a conta. Eu sou uma boa brasileira, que eu sempre achei. Que funciona simplesmente para pagar as contas e conciliar as vendas, né? Ver o que está entrando de dinheiro. Mas o financeiro, na verdade, é e deve ser muito mais do que isso. O financeiro, além de ser o pulmão da empresa, né? Que oxigena o caixa e garante que todos os recursos ali estão sendo bem cuidados, ele tem que ser os olhos da companhia também. Então, é o que vai dar para a companhia, para a empresa, a visão de médio e longo prazo. Falando na prática, o financeiro, cara, ele vai garantir o seu planejamento estratégico. Então, assim, você vai conseguir fazer modelagens para prever cenários, para entender como que o seu negócio está performando. É o financeiro que vai trazer o seu negócio na palma da mão. Então, todos os resultados da companhia, geralmente a área de finanças que traz. Então, desde margem até cenários de receita, comitês de resultado. Então, assim, o financeiro, na verdade, é uma área muito poderosa, que quando o empreendedor consegue entender isso, ele consegue realmente revolucionar o negócio dele e alcançar todas as metas que ele se propõe. A maioria dos empreendedores vai pelo caminho natural. Assim, você mesmo está empreendendo agora, você sabe, tem que vender. Então, assim, o Jonathan veio aqui e participou também, que é um cara que a gente também trabalhou muito ali junto com finanças e vendas. E a prioridade do empreendedor, quando ele começa a vender. Só que aí depois que ele consegue começar a tracionar o negócio, vem a segunda dificuldade, que é o quê? Vender certo. Então, tem muita gente que está vendendo aí e quebra. Então,
um dos principais motivos aí Eu tive as finanças, um né? participante que o Leandro, que é o nosso cliente, ele falou isso. Ele falou, eu vendia e achava... inclusive você também o conhece. Ele disse assim, eu vendia e achava que eu tava crescendo porque eu tava vendendo muito. Depois eu descobri que não, que isso era só um pedacinho do iceberg, né? Que eu tinha um monte de outras estruturas de back-office pra organizar e pra arrumar, né? Pra poder oxigenar meu negócio. Isso que você falou é o tal do FP&A? FP&A, para quem não sabe, é a área de planejamento financeiro e análise, né? Ela tá dentro de finanças ali. Então, é uma área que consegue pegar o financeiro e levar ele para o estratégico. Eu sugiro muito que todo mundo aí que fatura mais de 10 milhões no ano já, ou até menos um pouquinho, 8 milhões, já pense em contratar um especialista de FP&A, que é um profissional muito qualificado, que vai conseguir dar um retorno no investimento ali rápido. Por quê? Ele basicamente vai te entregar todos os números do seu negócio. Ele vai fazer acontecer ali com as outras áreas e ele vai conseguir estruturar os dados e os processos para que você tenha os números importantes do seu negócio, né? E a projeção disso, né? E as projeções para poder te dar previsibilidade. Então, assim, como que você sabe que uma empresa está ganhando maturidade? Quanto mais ela consegue prever o futuro, mais madura ela é. Então, assim, o profissional de FP&A consegue te dar o futuro ali mais palpável na sua mão e também todos os KPIs importantes para se acompanhar, né? Todos os indicadores que você tem que acompanhar ali no seu piloto de bordo. E aí você toma decisão pautada no que é real, né? Número. E não na sua percepção. Exato. E a gente sabe que, infelizmente, essa não é uma realidade, especialmente porque as pequenas e médias empresas, elas não têm esse entendimento, elas não têm esse conhecimento. Como é que você acha que a gente pode fazer para isso ficar de um jeito mais fácil para levar para as empresas? Então, eu, enquanto pequeno ou médio empresário, como que eu faço análise disso e aonde eu busco informação sobre isso, além de te contratar? Eu ia falar isso, contrata a nossa mentoria que tá bom. Brincadeira, assim, tem que contratar as pessoas certas, não tem jeito. Você tem que saber exatamente como que a área de finanças tem que ser estruturada para cada momento do seu negócio. A gente sabe que também caixa é importante, né? Então você tem que ter dinheiro para ir contratando as pessoas. Mas assim, o que acontece? Geralmente é o que a gente falou, o empresário ali está concentrado em vender, depois ele descobre que ele consegue vender, mas não sabe vender certo. Então, provavelmente ele está o quê? Precificando errado. Cara, eu dou mentoria desde que eu me formei na faculdade. Nenhuma das mentorias que eu dei e nenhuma das empresas que eu passei estava precificando o produto ou serviço de maneira correta. Só por aí você já vê que já tem problema estrutural no país. E assim, você pode vender o que for. Você pode vender, eu dou mentoria para empresa que fatura 300 milhões no ano. E os caras, já, às vezes, estão quebrando ou não conseguem tirar um valor, tira um valor simbólico de Prolabore porque está vendendo errado. Então, assim, você já vê que a área de finanças, na verdade, ela é totalmente estratégica. Uma das maiores alavancas de receita, inclusive, para vender mais, que a gente sempre trabalha, é o próprio preço, né? O preço que você vai botar, o ticket médio, etc. Então, assim, você tem que saber exatamente como que a área de finanças tem que estar estruturada para cada fase do seu negócio. No começo, você realmente tem que ter só um analista financeiro para tocar a operação. Mas depois que você começa a crescer e alavancar, você já tem que ter ali um especialista de FP&A. E aí ele que vai dar essas projeções, esses indicadores para você. Depois você tem que ter uma gerente de financeiro, que é um braço direito ali que vai conseguir te dar a visão ali do seu financeiro como um todo. Então, o que acontece? Geralmente a empresa vai crescendo e ninguém olha para o back-office. E aí depois que o problema está gigantesco, chama alguém bom, né? Ou tenta chamar alguém para poder resolver o problema que já está gigante. Eu já vi essa história. Então, é a história que se repete em várias empresas, assim, não só no Brasil, até fora dele. Então... Você acha que é por uma questão de educação ou de formação cultural? Eu acho que, assim, olhando para a realidade do Brasil, o empreendedor, ele empreende naturalmente, assim. Os maiores cases que eu conheço de empreendedorismo são de pessoas que tiveram pouco acesso até a conhecimento teórico. Na verdade, eles precisavam resolver uma dor ou ganhar dinheiro. No fim do dia é isso. Sem glamorização, né? No fim do dia, o cara queria resolver uma dor, que ele identificou um problema ali, genuinamente, e ele começou a resolver a dor, e o negócio começou a dar certo, e era o negócio da vida dele, e começou a crescer, sair desde indústria farmacêutica, a gente vê, até distribuidora de autopeça grande no país, é assim, a mesma história. E assim, e aí começa a dar certo até certo ponto, só que aí chega num tamanho que fica complexo. Então, assim, ele já perde o negócio de controle. Ele já não sabe mais nada do que está acontecendo, quais são as margens dele, se ele está precificando certo, qual o parceiro que é rentável para ele ou não, qual a iniciativa que está dando retorno ou não. Ele simplesmente perde o negócio e aí começa a bater pino, né? Ficar estressado. Acho que isso é muito parecido com o que eu sinto na área de gestão de pessoas, né? A maioria das empresas não tem um RH
das pequenas, especialmente pequenas e médias, não tem RH. E quando tem um RH, é um RH muito operacional. Exato. Não sabe nem o que cobra da área de pessoas, né? Acho que uma das coisas mais legais que a gente tem de case é porque a gente trabalhava muito junto, né? Então, é sempre você ter, inclusive na área de pessoas, a previsibilidade de quem você vai contratar. Porque é exatamente isso que você falou. Então, eu primeiro tenho o problema para depois resolver. Sim. Então, a gente não faz o contrário. A gente se planeja para quando chegar o problema eu tô pronto. Né? Na área, tanto na área de people quanto na área de finanças, acho que acontece muito isso, né? Então, eu espero precisar da pessoa para contratar a pessoa. E aí, eu contrato errado, contrato na sangria desatada. Esse foi, acho que, um case muito bom que a gente tem, porque a gente sempre contratou muito junto. E a gente tem uma sinergia boa para essas contratações, justamente porque é uma coisa que eu me lembro e que eu tenho vivido isso com você, não vou contratar correndo. Sim. Né? Sempre posso até demorar um pouco mais, Exato. mas quero conhecer melhor o candidato, quero que ele apresente a case. E isso, acho que a gente tem um resultado muito bom com essa vertente de atuação, né? Sim. É exatamente o que você falou. A gente prefere, às vezes, demorar mais para contratar, mas acertar, né? Porque a gente sabe que contratar errado é a maior furada que tem, né? E o mercado vem disso, né? Eu trago o seu candidato em Tanto 72 horas. Eu falo, eu respeito, mas eu não acho que contratação é isso. É trazer alguém para resolver a dor, assim, né? Eu acho que sim, tem alguns casos que você tem que sair correndo mesmo e acontece, principalmente quem trabalha muito com projetos. Sim. Agora, se você faz gestão de pessoas, como você faz muito bem isso, inclusive, você já sabe quem tá para sair do seu time. Sim. E aí, você vai esperar perder a pessoa para poder contratar, né? Ou chegou um projeto novo, estourou de demanda, para aí sim procurar alguém, né? Então, quando a gente tem essa organização, acho que é mais fácil. E até pensando nas suas áreas de atuação, porque a gente está falando financeiro, mas você tem um guarda-chuva grande de áreas, né? Conta um pouquinho pra gente disso. Assim, head financeiro, ou CFO, né? Acaba pegando várias áreas, né? Facilities, jurídico, área de legal, contábil, FP&A, financeiro, controladoria. Porque a gente chama de finança, mas na verdade são 5, 6, 7 áreas ali. RI, relacionamento com o investidor. Mas o que é engraçado, que eu queria até te perguntar a gente contratou algumas dezenas de pessoas juntos. No G4 eu contratei, assim, nem sei quantas pessoas. Também não sei. E era bem fácil contratar com você. E assim, modéstia parte, assim, acho que é uma das coisas que a gente fazia melhor a contratar. Eu lembro que até outros gestores, até hoje acontece isso, pediam pra gente participar, às vezes, de processo. Você sempre, né? Porque você representava a área de people. Mas, às vezes, eu participava, às vezes, participo de processo de outras pessoas para analisar, porque a gente vai pegando os padrões, né? E tem empatia de entender o timing do candidato com a empresa. Que acho que é uma das coisas mais importantes. Na sua visão, como que a gente consegue ser mais assertivo do que a média? Vamos botar. Olha, eu vou devolver esse exemplo pro que você faz muito bem. Porque é fácil eu, que sou técnica no assunto, falar isso. Mas por que você contrata tão bem? Eu sei por quê. Porque você nunca pega um candidato na hora para poder fazer a entrevista. Você sempre se prepara. Você sempre pesquisa quem é o candidato, ou não é? Sim. Você sempre pesquisa, você tem muita clareza sobre a vaga. Eu acho que esse é um ponto importante. As pessoas, elas querem contratar só para resolver a dor e eu não... inconscientemente, eu não quero ter contato com isso. Então, não tenta entender a história da pessoa, não se planeja para entrevista, não pesquisa sobre o candidato, não entende os entregáveis da vaga e muitas vezes contrata a pessoa certa, mas o processo de onboarding, que não é o primeiro dia, a gente sabe muito bem disso, Sim. E a maioria das pessoas entende que onboarding é só dar um kit, seja bem-vindo e tal, e não é, tem um período de rampagem para qualquer profissional, né? Então, acredito que esse combinado do que você vai fazer na primeira semana, quais são os entregáveis, na segunda, na terceira, o que eu espero de você no primeiro mês, a clareza disso lá no processo seletivo, inclusive, acho que é um dos grandes fatores que a gente teve, motivadores de sucesso, acho que nos nossos processos. E também porque a gente sempre teve uma sinergia muito boa. Isso com certeza ajuda, né? Você sempre respeitou a minha opinião, que nunca foi opinião de veto. Eu não posso... O RH não tem opinião de veto, não tem poder de veto, mas também você sempre entendeu o meu ponto de vista em alguns momentos, mesmo que a gente não concordava, sempre falava, tá bom, eu vou ceder aqui do meu lado, mas eu tô com você, né? Acho que essa parceria foi muito boa pra nós. O que você acha?
Eu, na verdade, nem contrato, né? Você fala não. Você fala que não tem veto, mas se a área de pessoas fala para não contratar, eu nem tomo esse risco como gestor, né? Eu acho que é isso, muito isso que você falou. E acho que tem um ponto que é muito negligenciado, que é identificar a fome do candidato para aquela posição. Tipo, esse cara que realmente está enxergando uma oportunidade que vai mudar a vida dele dentro da companhia, dentro da empresa que ele está indo. Se você acertar isso, você já acertou o candidato. Assim, às vezes ele nem tenha toda a qualificação técnica, mas é assim, se ele enxergar, se ele estiver no timing, né? Que, cara, igual a gente quando entrou no G4, tipo, eu entrei e falei, cara, essa aqui é a oportunidade da minha vida. Assim, eu vou virar à noite, fazer o que tiver que fazer e vou aprender o que tiver que fazer para poder entregar. Então, assim, provavelmente tinham pessoas muito mais qualificadas que eu para assumir aquela cadeira. Até porque eu assumi a cadeira que já contemplavam várias áreas, algumas que eu nunca tinha. Jurídico, por exemplo. Nunca tinha pego para liderar, literalmente. Você sabe que eu lembro da sua entrevista, né? Já te falei isso, né? Você que entrevistou, né? Foi. Então, assim, eu nunca tinha pego jurídico, por exemplo. Isso que eu tô te falando, olha que doideira. Então, assim, eu nunca tinha pego jurídico e, teoricamente, isso era um condicional ali pra cadeira. Só que, como eu tava num time que eu identificava que aquilo era a minha oportunidade na vida, ia me dedicar 300% para fazer acontecer. Eu acho que a gente acerta muito nisso. Então, até quando você vai dar consultoria para algum cliente, várias pessoas têm qualificação para assumir a cadeira, mas a gente sempre tenta identificar assim, cara, o movimento que essa pessoa vai fazer nesse momento, essa oportunidade que a gente tem na mão, para ela vai fazer muito sentido. Então, assim, ela vai abraçar e ela vai se dedicar muito mais do que essa da média, né? Uhum. Então, acho que já é o primeiro passo para a gente acertar. Aí o resto fica mais fácil, né? Que aí é a orientação, trabalhar o técnico. Quando a pessoa tem vontade, a gente sentiu isso na pele várias vezes, né? Eu falo que muitas vezes, eu acho que quase todas as vezes, Lucas, a ausência de recurso nos torna mais criativos, né? E nós vivemos isso. A gente tinha no nosso momento, no nosso time, ali, trabalhando lado a lado, a gente tinha uma escassez de recurso e não era por uma questão acho que nem financeira, mas era por time. A empresa é muito jovem ainda, com pouca história, né? Tinha história, óbvio, mas não era uma história de a maioria das empresas, aqui 10 anos, a gente já sabe que funciona. Não, a gente testou muita coisa, a gente começou muita coisa, mas acho que essa vontade que fez o negócio crescer e ser um sucesso, né? Acho que é muita gente com vontade ao mesmo tempo, né? É o que o Bernardinho fala de estar mordendo a mesa, né? Exato, é por aí. Então, assim, você conseguir identificar essa fome, porque não necessariamente essa oportunidade vai gerar isso para aquele candidato, né? Por isso que é importante você identificar o timing certo. Então, assim, o que você está conseguindo propor naquele momento da sua empresa para esse candidato vai ser algo que vai fazer sentido na vida dele? Se você acertar esse ponto, para mim já é game changer. Assim, só a assertividade aumenta muito. Esse é a parte de contratação, né? E você, como gestor, assim, o que você acha que na área, principalmente uma área de finanças, porque geralmente a gente tem um estereótipo que quem é de finanças é mais reservado, é mais analítico, né? O seu time não era um time tão analítico, não nesse sentido de fechado, era um time analítico de entrega, né? Mas não era esse estereótipo que a gente vê de todo mundo quietinho e trabalhando tal, né? Você acha que é um pouco do seu perfil, assim, trouxe pessoas que também tinham muita sinergia com você, com o jeito que você é e o jeito que você faz gestão? Ou não, foi uma coisa natural? Me conta o que você acha com relação a isso. Não, o que a gente tá falando, assim, o que eu acredito, tá? Eu não acredito nessa de financeiro, back-office, tem que ficar só trabalhando no computador. Por quê? É o que a gente falou, o financeiro, para ser estratégico, ele tem que entender do modelo de negócio da empresa, ele tem que entender o que está acontecendo no jogo, né? Então, eu gosto daquele financeiro que sai mais para o jogo e vai buscar informação para trabalhar ela e te dar uma visão que vai agregar na tomada de decisão, basicamente isso. Então, assim, que a gente tem, por isso que a gente incentiva até a prática dos BPs, né? Que tem RH também, que é Business Partner, que é o cara que vai lá dentro de uma unidade de negócio ou falar com o diretor comercial, com o diretor de growth, de aquisição, do que for, para poder trazer as informações e aí trazer uma visão com o viés financeiro que você não teria, entendeu? Para tomar a decisão melhor. Então, na prática, o financeiro consegue fazer isso. Ele pega a informação que não tem valor, transforma aquilo e aí você consegue tomar uma decisão melhor que vai gerar milhões de resultado. Por isso que é uma área barata, no fim do dia. E é muito difícil as pessoas entenderem isso, né? Porque a grande maioria das empresas não tem esse olhar. Como é que você acha que a gente pode fazer para melhorar isso
lógico, com educação e falando mais sobre isso, mas de maneira mais prática, assim, como é que a gente faz para mostrar isso para as empresas? Porque muitas vezes elas estão sofrendo, estão sangrando, estão trabalhando, estão em cima do sintoma e não da causa, é o que acontece com a minha área. As pessoas chegam para mim e falam, olha, os meus funcionários, eu tenho rotatividade alta, os meus funcionários não são engajados, ele vai trazendo, vai contando, como você vai no médico, você conta todos os sintomas, e aí eu olho e falo, cultura. Exato. Elas têm a sua estrutura de cultura aqui tá muito quebrada, né? Tá fragilizada. Como é que você faz isso na área de finanças? Como é que a gente trabalha esse pré e não esse pós? Sim, então, exatamente o que você falou, né? Quando é um diagnóstico que você já consegue saber qual é o problema ali quando você já tem mais experiência. Mas assim, não tem muito como tratar o pré, porque tudo é difícil na vida, eu acredito assim. Então assim, fazer dieta é difícil, mas estar acima do peso também é difícil. Então tem que escolher o seu difícil, né? Você contratar um cara de FP&A e pagar 16 mil no mês é difícil. Mas você não ter nenhum número da sua empresa e tomar, às vezes, milhões de prejuízo ou de cuja oportunidade que você poderia estar gerando também é muito mais difícil. Então, eu acho que muitas coisas são adiadas por medo, por receio do desconhecido, né? Como não tem esse conhecimento. Então, às vezes, o cara fala, a gente vê isso aí na prática, não vou contratar um head de finanças porque o cara tem que receber 25 mil, tô dando exemplo. Aí depende do tamanho do seu negócio, varia, né? De 16 mil a 25 mil. Mas, cara, no próprio G4, o cara só às vezes de negociar, para quem vende em cartão com adquirência, tem volume alto, às vezes uma negociação que ele vai fazer ali, ele vai se pagar os 2 anos dele, só com aquela negociação. Então, assim, é o que aconteceu e que acontece. Então, assim, ele já se pagou 2 anos só com aquela negociação, ele ainda vai fazer muito mais coisa pela empresa. Não percebe o impacto desse trabalho. O retorno do investimento, não consegue mensurar, porque às vezes nem conhece, né, como é que o profissional trabalha na área, as pessoas estão a mesma coisa. Não entende como o resultado é favorável para ele, né? E também tem o ponto que muito gestor não consegue mostrar isso na prática, né? Porque não consegue trazer os indicadores, não tem essa maturidade para mostrar o próprio trabalho que ele está gerando ali de efeito. Então, por exemplo, muita gente pensa, cara, por que eu vou contratar uma head de people para minha empresa? Ele não consegue mensurar isso na prática, porque vendas é fácil, né? O John vende e já aparece na telinha ali no dashboard, todo mundo estoura a buzina. Mas assim, para estar vendendo, é porque tem uma cultura ali em sinergia, para estar vendendo, tem os vendedores certos para a cadeira certa. É um produto bom. Um produto bom, isso é muito mais intangível, né? Então, assim, para estar vendendo tem um planejamento estratégico certo, para estar vendendo é porque tem uma política comercial e financeira certa. Tem uma estratégia de marketing. Tem uma estratégia de marketing, tem muita coisa envolvida ali e muita coisa intangível. Então, a área de pessoas é bem intangível se você não conseguir trazer os indicadores, que tem vários para poder trazer. Então, acho que o empreendedor, o empresário, ele tem dificuldade de vislumbrar. Então, por isso que ele só sente na dor, nesse caso. E aí, o que vai fazer isso mudar é o trabalho educativo que você falou, que é um pouco do que a gente está trazendo aqui. Aí as pessoas ouvindo, talvez elas se antecipem ao problema. Eu acho. E esse é um dos nossos objetivos aqui, é trazer conhecimento, é mostrar para as pessoas outros, sentar em lugares diferentes na arquibancada, né, para assistir esse jogo. Então, cada pessoa que vem aqui, vem, além de ser todas as pessoas que eu escolho para estarem aqui, são pessoas que são especiais, que eu tenho amizade, que eu tenho certeza absoluta que são pessoas de track record, que têm conhecimento, né? Então, óbvio, você tá aqui por isso. Uhum. E pensando nessa parte de gestão de pessoas, que é uma grande dor da maioria, acho que 99,9% dos empresários tem essa dor, né? Porque mesmo que tenha uma equipe muito engajada, a gente sabe que isso oscila, depende do time, depende da pressão, do time de pressão do negócio, né? Essa oscilação muda, essa oscilação, ela vem, não tem jeito, né? Vai acontecer. Como é que você fazia para virar a chave em tantos assuntos diferentes, né? E para gerir várias áreas diferentes ao mesmo tempo, muitas até que você não tinha conhecimento técnico. Como é que você olha a gestão de pessoas, que muitas empresas faz isso errado, quem cuida de gestão de pessoas é o RH, e acho que essa mudança de chave faz muita diferença no negócio, né? Você sempre fez muito gestão de pessoas, sempre esteve com a equipe muito do seu lado. Como é que você acha? Como é que você fez isso? Conta um pouco sobre gestão de pessoas pra gente. Boa, tem 2 pontos. Eu cheguei a liderar mais de 20 pessoas, assim, várias pessoas muito mais velhas que eu até, assim, com muito mais trajetória em termos de tempo, né, profissional, então, que também é um desafio. Só que eu aprendi muito com você, na verdade. Nem sei se eu já te falei isso, mas assim, o maior aprendizado que você me deu de todos foi ter um olhar mais humano na gestão. E olhar humano de forma funcional, né?
Então, assim, tem duas coisas básicas, assim, que eu acho que todo líder tem que ter. E a gente torna muito complexa a vida, eu acho. Assim, tem coisa que é simples, não é complexa. E, assim, primeiro ponto que eu vi que você fazia muito bem, que é absurdamente bem, assim, até que a gente brinca aqui, por exemplo, até pra desligar a pessoa às vezes saia feliz, assim, eu nunca vi alguém fazer isso, assim, você desligar... O Jonathan falou a mesma coisa aqui. Você desligava a pessoa, ela saía realizada às vezes, porque você fazia ela entender que ela estava dando um passo na jornada dela que fazia mais sentido do que ela tá ali. Então, assim, por quê? Porque você tinha um olhar mais humano, você conseguia ter essa empatia. E eu levava e levo isso muito para minha gestão. Então, por exemplo, as pessoas são totalmente diferentes. E elas têm interesses diferentes, sonhos diferentes, tudo diferente. Então, eu costumo tentar entender e saber qual é o sonho de cada pessoa que eu lidero e por que ela tá ali. Como que a empresa consegue proporcionar o sonho de vida dela mesmo. E aí eu tento ser o elo entre isso, né? Entre a empresa, entre os objetivos da empresa e o sonho de vida dela. É que é cíclico, né, Lucas? Então, porque assim, fica mais fácil, né? Porque se a gente fizer desse nosso ciclo o melhor possível, vai ser bom pra todo mundo, né? Exato. E assim, tornando mais palpável, tem gente que tem o sonho de ganhar mais dinheiro. Então, assim, eu sei que esse cara, ele vai ser movido a promoção financeira. Dinheiro é importante pra todo mundo, né? Sim. Mas tem gente que tem o sonho de assumir tal cargo. Tem gente que tem o sonho de ter mais visibilidade na companhia. Tem gente que tem o sonho de entregar um projeto de RP para poder ter esse track record. Cada um tem a sua linguagem do amor. Linguagem da ambição, né? No caso, do amor, não sei, mas da ambição tem. Então, assim, eu busco ter isso claro na minha cabeça, que aí já facilita, né? Porque eu vou sempre conseguir deixar esse cara engajado. E outro ponto, que eu também aprendi muito com o John e aprendo, é saber vender a sua ideia, né? Eu acho que quem é um líder que não consegue vender sua ideia não vai ter o buy-in do time, não vai ter o time comprado, né? Então é uma mistura disso, de ter um olhar mais humano e de conseguir vender a sua ideia. Às vezes tá um caos, a gente viveu o caos, a gente viveu coisa que a gente não sabia quanto estava entrando do que estava vendendo e milhões de vendas acontecendo, exatamente. Quantas vezes a gente saiu de madrugada? Não, eu lembro até hoje de eu chegando e assim, vamos conciliar todas as vendas da empresa e você pegou o time do RH e começou a conciliar junto com o financeiro. A empresa inteira virou financeiro por algumas noites. Então, assim, já viveu o caos. Já. Você tem que ter uma capacidade de vender para o seu time que vai dar certo. Se você não tiver essa capacidade, já era. Eu tive esse ponto ali, né? Um time de RH que já fez tudo. Já vendeu, já conciliou, já fez eventos. E acho que esse é uma característica nossa, né? A nossa sinergia, acho que a gente tem uma sinergia muito boa. Então, não era um problema seu. Era sempre um problema nosso, não era um problema meu. O meu problema era seu, o seu era meu. Porque a gente tinha um objetivo muito claro, comum, né? Sim. Esse é um grande diferencial, né? Acho que todo mundo vê alguns resultados e as pessoas desejam aquele resultado, mas elas não entendem como aquilo foi feito. E esse é o grande lance. E nunca vai ser igual. Acho que cada história é uma história, né? A gente tem uma sinergia tão boa que você acha que você vai lembrar disso. Quantas vezes a gente nem estava trabalhando, mas a gente se gostava tanto que a gente ficava conversando mesmo. Uhum. Conversando até... nem queria ir embora, né? Porque é tão gostoso o convívio, o ambiente. E é clima, é cultura. A gente estava engajado para o mesmo objetivo. Então, isso, no fim do dia, vai respingando em várias coisas. Nas atividades, no jeito que a gente se relaciona. E uma questão que eu acho que é fundamental, inclusive na gestão, que eu acho que eu senti muito isso no seu jeito de fazer gestão de pessoas, é a confiança. As pessoas confiam. Né, elas confiaram, pelo menos enquanto eu estive ali do seu lado, e eu acho que essa é uma característica sua, as pessoas confiam em você. Por mais que não pode até não concordar com uma coisa, ou não entender uma coisa ou outra, mas confia, né? Eu acho que confiança é essencial na área de gestão de pessoas. E todo mundo faz gestão de pessoas, todos os gestores fazem gestão de pessoas. Então, se você não cria uma relação de confiança com o seu time, você pode até conseguir o resultado, mas ele vai ser muito mais esticado. E vai gastar muito mais energia do que necessariamente precisava, né? Sim, exatamente. E na hora que o resultado não vier, o time também não vai estar comprado, né? Não. Que é o principal. Só vai estar comprado nos momentos bons, né? Confiança, sem dúvida, também é um dos pilares ali para você ter a gestão de pessoas assertiva, que é o que você trouxe, mas eu acho que nós somos pessoas assim, você, o John. O John, assim, eu saio na porrada com ele. Reinaldo. Ah, mas eu também. Eu saio na porrada com o John, todos assim. Vocês, eu falava, cara, esse cara aí não desce no começo. Mas aí eu deixava claro isso pra ele e ele pra mim. Porque ele era finanças e vendas, né? Então a gente saía na porrada ali. E, de maneira muito transparente, a gente foi construindo uma amizade que vai ser
levada pro resto da Pra vida aí. vida, né? Assim como com você. Então, assim, no fim do dia, acho que a gente é muito transparente na gestão. Se você é transparente, mais uma vez, as coisas são simples às vezes, não complexas. Se você realmente é transparente com o seu liderado, assim, dificilmente ele não vai confiar em você. Ele pode discordar do que você está fazendo, mas a confiança vai ser mantida. E o que a gente vê é que, assim, as pessoas têm medo de viver momentos difíceis, né? A gente adia isso, é nosso instinto, né? A gente adia isso, conversas difíceis. A gente falava muito sobre isso, né? O quão difícil, não, isso aqui eu vou fazer depois. Não vou fazer essa one-on-one não, porque isso aqui sabe que é um momento que vai ter que ter difícil ali. Então, assim, eu vejo muito empresário, muito gestor, muito C-level, muito CEO, CFO que corre de momentos difíceis ali, e aí o problema se torna muito maior, e depois para resolver é bem mais difícil. E tem coisa que é binária, ou é ou não é, e pronto, a gente precisa encarar a realidade, Exato. né? E tem que trazer isso na hora certa, assim, tem que fazer a conversa difícil de forma transparente, às vezes, assim, negar uma promoção, falar que não é o momento ainda, e é isso que vai gerar confiança, porque, assim, você vai ser transparente com a pessoa, e aí ela vai acabar confiando em você. Então, acho que é por aí. E ainda mais a área financeira que tem tanto acesso às informações, né? Então, é como a área de people. Sim. A gente tem acesso a todas as informações confidenciais da empresa. Sim. Salários, desligamentos, né? A gente já sabe quem que vai ser desligado. A gente tem, a gente sabe de estratégia de negócio que às vezes ainda não foi divulgada internamente. Então, se você não gera essa confiança no time, vira um grande problema, né? Sim. Não tem jeito. Confiança acorda na área de people de finanças, né? E, Lucas, pra gente que ainda não tem tanto conhecimento na área de finanças, assim, se você tivesse e aí se você puder explicar cada um, quais são as principais métricas, que não sei se é esse o nome, mas os principais indicadores, né, em finanças que a gente precisa, é essencial para qualquer negócio, a gente precisa ter clareza. Quais são? Boa. Cara, tem vários, né? Assim, tem vários mesmo. E a gente olha de forma diferente. Mas assim, falando o beabá que todo negócio tem que ter. Cara, prazo médio de recebimento e prazo médio de pagamento. Porque isso aí que vai garantir que seu caixa tá rodando bem. Então aí quem quiser depois dar um Google. Mas basicamente assim, você tá em sinergia ali no seu contas a pagar e contas a receber. Porque a gente vê muito também... O cara demora muito para receber e paga rápido, né? Demora muito para receber e paga rápido. Então assim, obviamente ele vai quebrar. Então é importante você ficar olhando nisso, esse ciclo operacional financeiro que a gente chama. Margem de contribuição, então também é um indicador muito importante, que é basicamente quanto que sobra da sua venda. Então, tirando, se eu for vender esse copo, eu tenho o custo de ter comprado o copo, eu tenho os impostos sobre venda, eu tenho o material, a embalagem, eu tenho custos que estão associados à venda. Então, basicamente, você tem que tirar esses custos para entender quanto que vai sobrar para você pagar seu custo fixo, que é o quê? Aquele que vem todo mês, né? Você sabe qual é o pesadelo do empreendedor, o custo fixo. É aquele que vai vir independente se você vender ou não. Você não tem como falar, não vou pagar minha folha de pagamento porque eu não vendi esse mês. O aluguel não vou pagar porque eu não vendi esse mês. Então, o custo fixo ele vai vir. Ele vai vir. E aí, a margem de contribuição do produto tem que ser maior, porque se ela for maior, você vai ter lucro. Então, assim, acho que esses indicadores são muito importantes. Fora isso, obviamente, lucro bruto e lucro líquido, né? Pra você entender ali suas margens do negócio. Os básicos são esses, assim, tem vários outros de aquisição de receita, de assim, ticket médio, conversão, vários outros que o financeiro também olha junto com as outras áreas, mas assim, falando para que todo o negócio tem que ter, é isso. E tem um que é muito interessante também, que eu estava falando, que é o markup, né? Que é quanto você consegue multiplicar o seu custo para vender. Então, assim, isso é muito importante. Empresas que são muito lucrativas têm um markup muito alto. Por exemplo, você tem um custo de 10 mil, sei lá, para entregar a sua consultoria. Se você vender por 30 mil, seu markup é de 3. Então, algo que eu sempre pergunto, assim, quando eu vou trocar rápido, assim, se o cara tivesse conhecimento, cara, quanto que é o seu markup? Quanto que você multiplica? Tenho certeza que a maioria não sabe responder. Não sabe e geralmente faz uma coisa muito engraçada, que é padrão. O cara geralmente acha que tá ganhando dinheiro porque ele multiplica por 2, né? Então, sei lá, eu dei consultoria para vários mercados, desde empresa de moda até rede de restaurante. E aí é engraçado, aí sempre na primeira reunião eu falo assim, cara, mas seu negócio aí tá dando dinheiro, tá... Você acha que seu preço está certo? Ele, não, meu preço está certo. Eu compro isso aqui a 10 e vendo a 20. Eu multiplico vezes 2, não tem como dar errado. Principalmente quando é produto, né? Produto. Que eu acho que quando é serviço é mais difícil ainda de mensurar. Sim. Agora, quando é produto, eu comprei por 10, vou vender por 20, tô sempre ganhando. É isso. O cara sempre multiplica por 2, não sei porquê. Assim, o empreendedor tem essa cabeça, vou multiplicar por 2, só que às vezes ele tinha que estar multiplicando por 2,5, por 3. Depende da estrutura de custo dele, né? A conta tem que fechar no fim do dia. É como se fosse um quebra-cabeça. Ele tem que estar todo encaixadinho. Então, assim,
Geralmente é isso. O empresário, ele acha que está ganhando dinheiro, multiplico por 2, multiplico por 3, mas será que não tem que ser por 4? Não sei, tem que analisar seu negócio inteiro. Ou você tem que reduzir custos para poder vender por 3. Então, assim, são várias áreas que a gente olha, né? Assim, concorrência, praça, qual o seu posicionamento de marca, tudo isso influencia vocês no olham preço. isso também? Não sozinho, né? Mas junto com o marketing, junto com outras áreas, sim, com o comercial. Porque o preço, ele é a porta de entrada ali para o seu cliente, né? Então, ele não é simplesmente um preço. Então, ele vai dizer sobre o seu posicionamento de marca, por exemplo. Você quer ser uma consultoria premium? Tu não vai vender barato. Então, o preço é muito mais do que só a análise financeira. A análise financeira é um pilar do preço, mas tem vários outros pilares também. É a mesma camisa que você compra na Zara, você pode comprar na C&A, mas você vai comprar na Zara, porque é da Zara. Exatamente. Então, entra a percepção de marca, tem muita coisa envolvida ali. Mas, assim, indicadores, para resumir, margem de contribuição, prazo médio de pagamento de recebimento, markup, são indicadores universais ali para médias empresas. Então, o que eu olharia. Fora isso, obviamente, margem de lucro bruta. Para quem já tem um conhecimento maior, o EBITDA, que é a margem operacional do negócio, muito importante, porque às vezes você não está dando lucro ali no resultado final, mas o seu negócio está vivo ali porque está dando resultado operacionalmente, entendeu? Então, assim, ainda tem salvação, vamos botar. Aí é só a gente trabalhar certinho para encaixar. Então, cada indicador, em cada tamanho de empresa, ele me diz uma coisa diferente para o profissional de finanças, entendeu? Esses são os básicos, Os básicos. Né? Legal. E aí, por onde a gente começa? Para chegar neles? O que eu tenho? É para eu começar. Assim, por exemplo, eu não tenho sistema. Eu tenho. Mas vamos supor, eu não tenho nenhum sistema. Eu sou uma empresa. Não tem RP, não tem nada, não tem CRM. Eu uso Excel. Excelente, cara. A gente usou o Excel, assim, em várias empresas, até mais de 100 milhões de faturamento, deu super certo. Mas por quê? Também a gente tinha um time de tecnologia, né? Que é o time do Reinaldo ajudando a automatizar tudo, então funcionava bem. Finanças com tecnologia funciona muito bem, tá? Para quem já quer destinar recurso, fintech que a gente chama, funciona muito bem porque automatiza os processos, garante a confiabilidade dos dados. Mas, cara, você não tem nada. Começa com o básico. É o quê? Planilha no Excel que você falou mesmo. Então, assim, o que é muito importante? É você ter granularidade na informação. Por exemplo, o que eu chego e vejo? O cara, às vezes, até tem uma planilha organizadinha de pagamento, de tudo que saiu e tal. Mas aí, às vezes, não tem uma camada, como se fosse ali de o que ele direciona para cada área, que a gente chama de centro de custo. Então, quanto que o RH gastou, quanto que o comercial gastou, quanto que o próprio time do financeiro gastou, quanto que o produto gastou. Então, primeiro é saber organizar as informações de maneira correta. E a gente chama isso de plano de contas. Então, se eu fosse empreendedor agora, a primeira coisa que eu ia pesquisar ou procurar saber é como eu faço meu plano de contas. Plano de contas são as gavetinhas que você vai botar na sua empresa e você vai saber para onde está indo cada dinheiro. Então, assim, cara, esse dinheiro tá indo para essa gavetinha, esse dinheiro tá indo para essa gavetinha. Se você não tiver essa informação, você não consegue prover as outras visões, entendeu? Então, começa por aí tendo um plano de contas assertivo, depois ter os processos certos, que eu acho que é qualquer área, né? Você tem que pensar nos processos corretos para funcionar. Então, como que eu garanto que tá tudo conciliado, que tudo que entra e sai tá ali, não tem nenhum erro ali de conciliação, tem dinheiro às vezes que saiu que não tá no controle. Então, acerta ali para onde a organização do controle e depois os processos. Acho que é por aí. E aí, ter as pessoas certas vai montando o time. Se você tiver isso, até o profissional que chegar, ele já vai ter insumo para trabalhar, né? O cara já tem informação para trabalhar, então ele vai saber tem o histórico lá, tem o histórico. Esse é um problema, né? Porque é um problemaço. Porque eu percebo que não é um assunto que as pessoas olham com tanta importância, né? Sobre essa organização. Eu olho. E aí, então, mas aí não tem o histórico. Exato. E aí não sabe. Eu tenho muita empresa que eu conheço, mas muita empresa que tem muita gente que rouba porque não tem essa organização. Sim. E o dono da empresa fala, eu acho, e eu tô falando coisas que realmente acontecem no dia a dia, que eles falam, Nath, eu sei que tem alguma coisa aqui errada, mas eu não consigo achar, não consigo provar. Sim. E nem só roubo e fraude, né? Que tem muito mesmo, mas muito. Assim... Não, eu trabalhei em empresa muitos anos atrás, empresa grande, Lucas, empresa grande pra caramba. Tem, até nos Big Corps, né? Que tinha, nesse caso específico, tinha uma pessoa do financeiro que estava na empresa há 20 anos. E eles descobriram que os 20 anos que ela estava lá, estava roubando. Isso é falta de processo, né? Processo certo, né? Por isso que eu falei que e uma empresa super... Então, em tese, né? Era uma empresa... Era até cristalizada demais, porque tinha muito processo. Esse é acho que é uma outra questão aqui.
Eu falo que o que nunca muda, o que muda é o como, né? Sim. Acho que na área de finanças também, o como mudou muito, assim? Você acha que nesses seus anos de experiência, como você faz isso hoje? Como você fazia isso há um tempo atrás? Mudou? E aí, emendando essa pergunta em outra, você acha que acontece muito isso? Por exemplo, essa empresa que eu falei, tinha muitos processos, mas isso não era revisitado. Isso acaba virando também uma brecha para que isso aconteça? Sim. Assim, é o que você falou, o que não muda, o que a gente tem que entregar não muda. O como muda porque tem automações hoje em dia, tem ferramentas que não existiam, tem AI, tem um monte de coisa aqui que a gente utiliza dentro de finanças para poder automatizar e melhorar a confiabilidade dos processos. Mas assim, no fim do dia tem um jeito de fazer. A gente só adapta para cada ambiente. As caras de pessoas é assim também. Tem um playbook que funciona. Então, a gente só vai entender qual a necessidade ali do ambiente para poder adaptar. E aí o que muda é o como, assim. Hoje em dia a gente tem muito mais ferramenta, né, para poder garantir que as coisas estão funcionando como devem estar. Então acho que esse é o único ponto que muda. E você acha que a falta de experimentar essas novas ferramentas também vira uma brecha para que esse tipo de coisa aconteça? Sim, assim, eu acho que o empreendedor, ele tem que se concentrar, levando mais para a prática, para a realidade dele, a ter uma pessoa boa por área no começo. Por quê? Uma pessoa boa de confiança ali. Então, assim, cara, eu vou botar um coordenador. Às vezes não tem condição de pagar um gerente, um head, mas eu vou botar um coordenador financeiro, que é um cara que vai montar os processos para me dar essa visão confiável. Mesmo que esse cara saia um dia ou que ele não esteja lá, ele conseguiu pensar, ele tem um know-how para montar os processos e me dar essa confiança. Então, acho que tem muita gente que peca aí. A pessoa para ali no analista, mas não pensa que tem que ter alguém pensando em como garantir que o trabalho dos analistas e de todo mundo que está ali esteja certo, né? Então, por isso que eu acho que sempre vale você pensar que, cara, pelo menos uma pessoa em cada área, tanto na área de people, ou na área de finanças, em qualquer área da empresa, contar. Tem que ser uma empresa que tenha um know-how sem ser operacional para poder garantir que os processos estão funcionando. Então, é um erro que eu vejo muito também. Se tivesse isso, cara, já seria outro cenário. Porque, assim, desde o início ele tem uma pessoa que pensa, é uma mente pensante e não só está concentrada no operacional, entendeu? Então, e de novo, né, a questão da confiança. E essa parte de estruturação da área, né, você falou muito bem de ter um contas a pagar e um contas a receber, me parece ser uma coisa meio padrão e necessária. Quais são as outras estruturas em ordem de prioridade, pensando que o negócio está crescendo? Quais são as outras estruturas que eu preciso ter para ter um financeiro que seja estratégico realmente? Cara, tesouraria, que é o que você falou, mas uma tesouraria boa, né? A tesouraria certa, porque a maioria é o que você falou, tá com o processo errado, tá com a estrutura de dados errada. Tesouraria, contas a pagar e receber? Contas a pagar e receber. Então, contas a pagar e receber, mas fazendo errado. Assim, a pessoa às vezes só paga a conta, ela não bota as informações para gerar o valor depois, entendeu? E a gente entender o que tá acontecendo no negócio. Fazer a conciliação. Ela faz o básico ali, tipo, concilio, pago, mas assim, ela não tá gerando as informações, ela não sabe gerar essas informações para depois gerar valor disso, para tomar a decisão. Então, acho que é uma tesouraria boa. Primeiro, concentrar então uma tesouraria boa, que eu te falei. Cara, tem um plano de contas bom, um plano de contas que vai conseguir dar visibilidade ao seu negócio depois. E garantir que os processos estejam certos. Primeiro passo é esse. Segundo passo, FP&A. Contratar um cara de planejamento financeiro, que é o cara que vai pegar essas informações da tesouraria e vai montar o famoso BP, que a gente usava lá, o Business Plan. Então, ele vai te dar todos os números da sua empresa de receita, aquisição. Ele pega com todo mundo que está envolvido na empresa. Como é que começa a montar um BP? Cara, começa pela modelagem financeira que a gente chama. O BP é um movimento que gira na empresa inteira, né? Então, você vivenciou isso um pouco. Então, cara, você que tem que dar a visão do headcount pra gente. Quantas pessoas vão ter na empresa daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Responsabilidade da diretora de pessoas. Então, não é que a gente consegue gerar todos os números. A gente conecta os pontos entre todas as pessoas que tomam decisões na empresa para poder materializar isso no financeiro em número. Então, cara, ele pega assim... Eu vou imputar as informações e vocês pegam todas as áreas, né? Consolida. E aí vocês consolidam e montam o BP em cima... BP. Então, não é o contrário. Vocês montam o BP para a gente poder... É sempre a 4 mãos. Muito bom. A área de finanças que monta o BP sozinho já tá fadada a fracassar. E acontece, né? Acontece, mas assim, aí vai dar errado, na minha visão. E aí que é bacana que você consegue ter a visão do seu negócio para frente e pensar, né? Porque o que eu falo muito o movimento de construir um BP, o que é mais valioso dele é juntar as pessoas certas na mesa certa. E aí criar aquela fricção de pensar no futuro.
E aí dali saem decisões, insights que mudam o negócio. Isso Então não é só botar os números ali. Isso faz parte do planejamento estratégico. Do planejamento uma estratégico. parte do planejamento estratégico. O planejamento estratégico anda muito junto com o planejamento financeiro, né? Então, o planejamento financeiro escoa do planejamento estratégico. Você tem que saber para onde você quer ir e quanto vai custar ir até lá, né? Quando você vai viajar, é assim, né? Eu quero ir para onde? Quero ir para Roma. Ah, beleza. Quanto que custa ir para Roma? Como que eu vou lá? Se não tiver o diesel no avião, combustível, sei lá, o avião cai, né? Então, assim, aí vem o planejamento financeiro. E eles andam lado a lado. Empresas maiores, mais estruturadas, tem uma área de planejamento estratégico e tem uma área de planejamento financeiro. Aí a planejamento estratégico às vezes fica dentro do CFO, que é o diretor financeiro, ou dentro do COO, que é o diretor de operações. Geralmente é assim. Então, essas áreas andam junto lado a lado. Em empresas menores, o próprio FP&A dá um jeito e faz tudo. Por isso que é um profissional muito versátil. Ele consegue fazer o estratégia junto com o financeiro ali, se vira e ele vai dar para você o BP. Para quem não sabe o que é BP, é o DRE, né? O BP é o demonstrativo de resultado da empresa. Então, assim, basicamente é você projetar ele. Não só ficar olhando mês a mês, mas você projetar ele. E aí, essas conversas que saem o néctar, que eu chamo, né? Que é aquilo que vai mudar o negócio mesmo. Assim, você juntar, por exemplo, o cara de vendas com o cara de marketing para falar de futuro, é dali que vai sair o ouro. A gente já fez isso muitas vezes, né? E é assim, é um movimento estressante, tem que ser mesmo. E um quer puxar para um lado, um puxa para o outro. Outro tá preocupado com a meta dele, outro tá preocupado com a outra meta. Então, assim, meta de aquisição, outro tá preocupado com a meta de vendas. O John vive isso também muito intensamente. Aí o financeiro já tá preocupado com a meta de caixa. Aí começa a dar os embates, entendeu? O caixa é o rei. O caixa é o rei. Caixa é o rei. Mas o caixa é um assunto polêmico, né? Tem gente que fala que tem que ter caixa para muito tempo, tem gente que fala que não pode ter tanto caixa. Qual que é o certo? Porque essa é uma dúvida que eu tenho também. Boa, não tem receita de bolo, né, Nath? Vai depender quanto que você é propenso a risco. Assim, você como empreendedora. Primeiro, quanto de meses você tem que ter no seu negócio de caixa ali para você dormir tranquilo, poder usar mais e aí conseguir Se eu tenho BP, eu tenho mais. clareza disso. Tem, porque o BP ele faz a projeção toda de performance. Então pensa assim, quanto eu tenho que vender mês a mês, quantas pessoas eu vou contratar, quantos leads eu tenho que gerar, quantos leads eu tenho que converter. Por exemplo, ou seja, espero que gere leads daqui, do que a gente está fazendo. Potenciais clientes. No BP já vai ter, cara, você gera tantos clientes assim, com seu marketing, quanto você tem que converter e quanto você vai dar de receita. O BP tem tudo assim. Desde receita até custo. Quanto que você vai gastar com aquisição de cliente, com marketing? Quanto que você vai gastar com espaço, com custo fixo lá que a gente estava falando, com infraestrutura? Quanto você vai gastar com time comercial, com bonificação? Tudo está no BP. E sai dessas conversas das pessoas que tocam as áreas, né? Então, depois que você projeta isso tudo, aí você pega a projeção e projeta o caixa. Entendeu? Então, depois você faz essa projeção de caixa também. Isso vem cascateado da visão? Da visão em que sentido? Missão, visão, valores. Eu tenho o que eu quero ser e aí eu vou dividindo isso em etapas. Então, para eu alcançar aqui, eu tenho que começar fazendo isso aqui. Então, se eu quero ser isso aqui até tal data, eu tenho que fazer isso. E aí o meu BP pode partir disso, porque eu vejo que, assim, todo mundo fala que quer crescer, né? Todo mundo. Eu quero crescer. E aí, quando você pergunta o que é crescimento, ele não sabe. Você quer o quê? Aumentar sua receita operacional bruta? Você quer aumentar o seu time? Isso é efeito, é causa? Aumentar time é porque vai acontecer mesmo? Não, eu quero ter um time maior porque já tá estrangulado, enfim. Eu quero ter um espaço maior, eu quero produtos diferentes, eu quero mudar, expandir geograficamente, enfim, tudo isso, você acha que parte da visão? Parte. A visão é o princípio, né? É o que eu te falei, o planejamento estratégico ele é qualitativo e o planejamento financeiro é o quantitativo. Então, assim, primeiro, o que tem que ter clareza é para onde a gente quer ir. E tem várias técnicas para isso, desde matriz SWOT, que é muito conhecida. A gente usa isso em avaliação de pesquisa de clima e cultura. Desde matriz SWOT até OKRs, tem várias técnicas ali em planejamento estratégico para definir para onde a empresa tem que ir. Então, assim, existem várias consultorias disso também, mas não é todo empreendedor que consegue a consultoria, né? Por isso que, assim, tem que ir fazendo o que dá na prática. Isso. Então, tem que ter clareza da sua visão, que eu acho que é o primeiro ponto que você falou. Depois, você tem que montar um planejamento estratégico ali em cima disso. O que eu quero que minha empresa seja daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Pelo menos 1 ano. Como que eu quero que minha empresa esteja ano que vem? Isso aí é um brainstorming que você tem que fazer com as pessoas que você confia ali de tomada de decisão, com as melhores que você tem, as melhores mentes pensantes que você tem no seu negócio. Você tem que fazer isso no seu negócio, por exemplo. Você tem que pegar,
Cara, eu vou juntar essas pessoas aqui, Ele vou vai fazer me ajudar. vou fazer um offsite, lembra? A gente cansou de fazer isso. O que é um offsite? Vamos se emergir ali, vamos pensar junto. Os nossos offsites, eles eram, ao mesmo tempo que muito puxados, porque a gente tinha uma responsabilidade muito grande, também era legal, né? A gente tinha umas experiências muito acaba boas, conectando, né? E às vezes, despretensiosamente, saem coisas bizarras. Sai. Bizarras. A gente usar a criatividade de novo, né? Porque é isso, é a escassez de recursos. Quando você tem muito recurso à sua disposição, você fica pensando, e agora? Pra onde eu vou? Agora, quando você tem menos recurso, você precisa pensar em como gerar aquilo, você consegue criar mais soluções, né? Volta a mente criativa a funcionar, né? Perfeito. Então, assim, planejamento estratégico, você define pra onde você quer ir, depois você vai saber quanto que vai custar isso, né? Então, beleza, é assim. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, é basicamente assim, aí entra o planejamento financeiro. Por isso que esse cara de FP&A é muito importante, mas conectando lá no que você falou, respondendo, acertar a tesouraria, traz o cara de FP&A. Ele vai te dar essa visão mais analítica. Depois, controladoria. O cara de controladoria que vai garantir o orçamento da sua empresa, se você está cumprindo ele, né? Então, depois que você planeja, tem que ter alguém garantindo que você vai cumprir ele, senão não adianta você planejar. É igual aquelas pessoas que ficam fazendo, vou guardar tantos mil por mês, mas aí acaba gastando mais e não guarda. Tem que ter alguém ali, empresa mais complexo. É muito mais recurso, né? Você sabe que você está empreendendo agora. Então, se você demora, o dinheiro vai todo embora. Vai. Então, tem que ter alguém ali também pisando no freio. Isso. E você, como empreendedora, vai estar levando a empresa para frente. Alguém tem que te botar no chão. Geralmente, esse cara é o cara da controladoria, entendeu? Eu tenho uma controladora. Daiane, um beijo. Exatamente, já é importante. Mas que é muito importante, realmente. Traz acho que uma consciência pra gente, né? Do seu objetivo. Porque senão você se distrai na jornada, né? Orçado e realizado. Você tem orçamento, se ele tá sendo cumprido ou não. Então, o cara que olha todas as linhas. Esse cara de Todo mundo tem que ter BP? Todo mundo tem que ter BP. Assim, eu não empreendo se não tiver BP na minha vida. E nem me adianta conversar comigo, que eu também nem converso. Tipo, pra entrar de qualquer coisa, seja sócio, advisor, mentor, se não tiver BP, eu não converso. Porque assim, também tem ponto, a BP aceita, planilha aceita qualquer coisa, né? Não quer dizer que tá na planilha que vai acontecer. Mas assim, a gente também tem técnicas pra entender se aquilo é possível de acontecer, se para de pé. Então também não adianta você chegar, eu vou vender, vou montar um negócio aqui no primeiro mês, vou vender você faz isso 1 milhão. Como? Com anamnese? A anamnese é uma das técnicas também, mas assim, a gente valida as premissas, né? A gente pega assim, vou te dar um exemplo clássico. Você chega pra mim e fala assim, Lucas, tô abrindo a empresa de consultoria, no primeiro mês vou vender 100 mil. Vai falar, beleza, da onde você tirou isso? Aí você, essa pergunta já complica. Aí a gente você tem as alavancas de venda, que é o que o John cuida. Então assim, beleza, pra você vender 100 mil, quantos clientes você tem que levar pra sua empresa? Pô, não sei, já acaba a conversa ali. Então você tem que começar a saber. Então assim, e desses clientes que chegam na sua empresa... Mas a gente não nasce sabendo onde a gente descobre isso. Então, essa é a dificuldade. Quando a empresa é nova, ela não tem histórico, né? Quanto mais histórico você tem, se você já tiver estruturado, por isso que aquilo que você falou de histórico é importante. Se você estruturar certo, a partir do momento que você tem histórico, depois fica mais fácil de prever o futuro, né? Então o time de FP&A consegue trabalhar melhor. Se você já tem sua taxa histórica de conversão, você já consegue projetar para frente e saber quanto que você vai vender. Se as pessoas se interessarem, né? Então pensa que você tem a loja de rua, que fica mais fácil. Cara, eu tenho que vender 100 mil, quantas pessoas tem que entrar aqui na minha loja? Pô, tem que entrar 10 mil pessoas no mês. Dessas 10 mil, quantas pessoas tem que comprar, que é a conversão? Pô, 2 mil. E qual é o meu ticket médio? Em média, quanto que elas gastam aqui na loja? É X. Então, assim, eu já consigo projetar a receita. No começo, você vai fazer premissas, que são os que a gente chama de atos de fé. Assim, eu creio que vai ser isso. Eu creio que vai ser isso. A gente faz atos de fé, a gente pactua, que a gente chama em FP&A. Eu tô fazendo um pacto aqui, que eu vou... Assim, o meu diretor comercial, e a gente usa essa palavra para as pessoas levarem a seriedade mesmo. Tá me pactuando, por isso que eles falam bravo com a gente. Tá me pactuando que eles vão vender tantos milhões, vão converter tantos clientes, entendeu? Então, assim, quanto maior a cadeira, maior a sua responsabilidade, né? A gente sabe que, assim, tem muito esse glamour também, né? Tanto do empreendedor, quem olha, quem nunca empreendeu, não tem noção do que é. Assim, eu tô na vivendo prática. isso na tem pele. muita gente que larga o emprego e fala, vou largar porque eu vou trabalhar menos. Eu quero ser dona do meu próprio tempo. Eu sabia que não, né? Porque eu já vivia no meio de empreendedores, né? Agora, como o Lucas Urriedo falava, agora eu tô gastando o meu dinheiro. Antes eu gastava o dinheiro dos outros, né? Exatamente. É um pouco disso, assim, né? A gente até fala assim, se você for empreender, às vezes faz mais sentido você gastar dinheiro dos outros e errar lá e aprender e depois empreender, né? Que é o que você fez, sério. Aprendeu ali, a gente errou muito. A gente errou muito para chegar no nível de conhecimento que a gente tem hoje. Muito mesmo, assim. E assim, e a gente conseguiu aprender e para depois empreender. Mas hoje no Brasil muita gente empreende porque precisa, né?
Tem que também pensar na realidade socioeconômica que a gente tem. O cara precisa, às vezes ele começa vendendo bala e do nada consegue chegar numa indústria ali gigante, assim, é bizarro. Tem muitas histórias Brasileiro assim, né? é muito... E o problema é esse, né? Porque vê que o negócio cresceu, mas ele não se coloca numa posição de crescimento, de buscar conhecimento e de mudança, esse growth mindset, né? Que é um jeito de fazer e de entender e de se conscientizar. Então, assim, eu e você, por exemplo, a gente tem uma experiência muito legal, que é uma experiência... Acho que a gente tem uma jornada até aqui de muito sucesso, que a gente se orgulha, a gente conta a história, né? Por isso que a gente tá aqui. A gente tem uma história legal para contar, mas a gente tem clareza de que falta muito e sempre vai faltar, e a gente precisa se colocar nesse papel de que tá aprendendo o tempo todo. Um lifelong learning. Total. Sempre aprendendo. Pra sempre, Até porque agora o mundo tá mudando muito rápido, né? AI, não, ChatGPT. Você já tá... Esses dias eu fui num evento, e aí era um evento de RH. A gente sempre vê eventos de RH com cases de empresas que têm muito dinheiro. Sim. E não é a realidade da maioria. Então, eu fiquei muito incomodada com isso esses dias. Eu tava num evento e falei, caramba, eles estavam falando de um grande player de mercado e tal, contando como eles fazem gestão de pessoas. E eu pensando, poxa, mas a maioria das empresas não tem condição de fazer isso. Exato. Né? E a gente olha como referência empresas que têm muito dinheiro, mas a gente esquece de olhar a história dessa empresa. Como é que ela começou a fazer lá atrás? Porque o time muda e a gente pega a referência errada. A gente pega uma referência de uma empresa legal, que faz isso bem, mas a gente olha como ela faz isso bem agora. A gente esquece de olhar essa jornada, essa trajetória. E isso é muito frustrante eu acho que para sua área também, mas para minha área é muito frustrante, porque você olha as empresas que têm uma estrutura enorme de pessoas, né? A gente foi num cliente semana passada, ele tinha 80 pessoas na área de recrutamento e seleção. Que aí, nesse evento, inclusive, eu escutei que agora eles chamam essa área de Open Talent. Aí eu, mudou de novo? Poxa, eu sou tantos anos na área, vivenciando, conheço tanta gente. Acredito que hoje eu sou uma referência na área, né? Da minha história, do que eu já vivi, dos lugares que eu passei, das coisas que eu acertei, mas muito mais do que eu errei também. E eu não tava sabendo dessa, falei, caramba, já tem outro nome, não dá tempo de acompanhar, né? O mundo tá rápido demais. E aí, Lucas, eu não sei se na sua área é assim também, mas eu vejo uma frustração muito grande dos profissionais da área de pessoas, porque fazem isso, olham essa referência de uma empresa muito boa, que faz isso de um jeito muito bom, mas eu tenho certeza absoluta que não foi sempre assim. Né? E esquece de entender a jornada. Finanças é a mesma coisa? Eu acho que todas as áreas, né? Eu acho que a vantagem da sua consultoria é essa. A gente conseguiu passar por várias etapas, né? A gente pegou uma empresa que quase não tinha processo, nem os básicos ali, e conseguiu levar para assim, alto nível de qualidade. Não só no G4, mas em outras empresas também. Lugares. Então, eu acho que isso dá uma capacidade profissional que é muito peculiar, dele entender qual o caminho das pedras que funciona para cada etapa. Então, não adianta ficar olhando lá o palco de uma empresa que eu te falei, por exemplo, tem uma área de planejamento estratégico com 8 profissionais sêniores, ou uma consultoria que é 400 mil no ano, que vai te dar todo um direcional estratégico. Não adianta você se comparar com essa empresa se você não chegou lá ainda. Mas tem todo um caminho das pedras que dá para ir fazendo pro momento que você tá, né? De vida, né? A empresa é igual uma pessoa, né? Tem etapa que ela é um neném, é criança, um adulto. Então, assim, a gente consegue, como a gente... Quando passa por todas as fases, a gente consegue ter um know-how que encaixa para cada fase. Eu acho que essa é a diferença que você consegue trazer até nos produtos que você vende, entendeu? Então, eu mesmo faço isso também. Quando eu entro com você ali, eu já pergunto qual o porte da empresa, qual o tamanho, quantas pessoas tem. Tem isso, tem aquilo. É igual médico. Então, a gente vai tentando diagnosticar. Pô, não tem essa área ainda, então... Não, a gente já começou... Isso é muito legal, porque com a consultoria, com a Ethos, eu entrei em vários clientes e eu senti essa necessidade. O meu trabalho começa ali, principalmente porque a gente provoca muito sobre visão, sobre onde ele quer chegar, como que ele transfere isso pro time, né? E aí... O Lucas começou a entrar comigo em vários clientes, né? E trazer, depois de um certo momento ali de consultoria, a gente
entra com essa parte na consultoria de gestão de pessoas, entra com a consultoria financeira, né? Com a mentoria e consultoria financeira. E eles começam a olhar de outra maneira. E aí, acho que tem um terceiro passo que a gente vai entrar agora, que é a parte da automação de tudo isso e juntar, que é o que a gente estava falando agora, né? Quanto mais sinergia tem, quanto mais deveria ser assim, mas a gente sabe que na prática tem muitas empresas que cada área toca seu jogo e pronto, acabou, né? Mas quanto mais a gente tem um processo de automatização, mais a gente tem clareza dos resultados, mais a gente tem clareza de onde a gente vai, não é? Sim, é por aí. As áreas se complementam, né? Então, por isso que a gente consegue fazer esse trabalho em conjunto. A gente consegue ofertar um produto ali que se complementa e aí vai dar um resultado maior, vai maximizar o valor. A parte de automação também é muito importante, principalmente quando você cresce, para poder dar eficiência, né? Senão, você que cuida de headcount sabe, você tem que contratar muita gente, às vezes, para pouca eficiência. Exato. Então, aí fica complicado. Também é um erro comum que a gente vê. Muito bem, estamos chegando ao final. Tem que colocar um Mas se pudesse, a gente falava o dia inteiro, porque não falta assunto, né? Lucas, muito obrigada. Você, como eu falei no começo, além de ser um excelente profissional, tenho muito orgulho de ter trabalhado com você. Também é meu amigo, então eu tive uma sorte dupla. Tenho uma sorte dupla, porque a gente continua trabalhando junto. E você, se Deus quiser, vai ser para sempre meu amigo, né? Então, muito obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigadão, Nath, pela oportunidade e tenho certeza que a Etos está só no início da jornada e vai ter muito sucesso pela frente. Conta comigo aí pra gente fazer acontecer. Beleza? Tamo junto. Tamo junto.